Espero. Pronto, estou com sede. Shalom, meninas. Shalom, mulheres. Mulheres lindas. Eu queria, só para iniciar, desejar Feliz Dia das Mulheres. Realmente, o Dia da Mulher é todos os dias. Mas perceba que na correria do dia a dia, termina que a gente esquece de desejar um feliz dia, de dizer a essa mulher, pô, você está linda, você é linda. Então agora eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres, que vocês recebam isso no seu coração. E vire para essa mulher que está do seu lado e diga, feliz Dia das Mulheres. Você é muito linda. Eu sei que eu fui bem apresentada, a irmã me apresentou já por completo. Eu quero agradecer, eu quero louvar a Deus por estar aqui. Eu quero louvar a Deus por Lai. Lai, ela é uma bênção, e nesse dia tão especial eu quero falar, você é muito linda, vocês têm uma pedra preciosa, uma joia no ministério de vocês, porque é muito fácil para a gente ser cristão quando estamos na igreja. É muito fácil a gente apresentar Jesus para as pessoas que sabem que nós somos cristãos. Mas ela apresenta Jesus muito distante de vocês, que é lá no trabalho. Ela trabalha com a gente, ela é tão honesta, ela exala realmente a essência do Senhor. Então, vocês têm sim uma joia no ministério de vocês. Então, eu quero também louvar a Deus pelas minhas meninas, estão aqui comigo. Eu e meu marido, nós somos líderes de uma geração lá em Itapajipe, e o nome da nossa geração é Sob a Graça, e essas meninas, né? E tem mais uma porção de gente que acompanha a gente, que está sempre com a gente, e estamos juntas, crescendo cada vez mais para a glória do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25, vamos ler somente o 2 e o 3. Já acharam? Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Então, Nabal, ele tinha ovelhas, rebanho no Carmelo, que era o deserto. Naquele período, Samuel tinha morrido e fez com que Davi fugisse para o deserto. E nessa fuga, Davi viu que Nabal tinha lá seu rebanho, tinha lá seus servos, e ele resolveu cuidar, ajudar, não permitiu que os rebanhos dele se perdessem, não permitiu que os seus servos fossem atacados. E quando ele soube que depois de um tempo Nabal estava dando uma festa, ele, bem gentil, pediu uma ajuda. Quem está no deserto precisa de suprimento. E ele pediu esse suprimento a Nabal. E Nabal, muito rude, fez desdém dele e não enviou. Isso deixou Davi muito irado. E essa ira de Davi, ele iria fazer uma matança, porque ele iria matar Nabal
iria matar todos os homens do sexo masculino daquela família. E veja bem que não é como a gente, né? Hoje em dia, uma casa com 3, 5 pessoas, até 10, lá a família era grande. Imagine então, você e eu, quantas pessoas Davi ele não iria matar. Quando ele foi pedir esse suprimento, ele mandou somente 10 homens. Mas quando Nabal falou que não iria mandar, ele organizou 400 homens para fazer essa matança. Abigail soube, e aí ela foi do encontro a Davi, levando suprimento, levando presente. Ela levou muito mais do que o que ele queria. E fez com que esse gesto de humildade, não só em presentes, mas também em palavras, Davi reconhecesse ela e reconhecesse toda a situação e não matasse ninguém. Logo depois, Nabal morreu, Davi tomou Abigail para ser a sua esposa. E quando Lai me falou, me convidou, eu fiquei, o coração arde logo, né? Eu queria falar assim, ai, que bênção, vou falar sobre rejeição. Porque quando a gente passa muito, a gente quer sempre falar de algo que a gente conseguiu superar. E aí o Senhor falou, não, vai falar sobre Abigail. E aí tudo foi se encaixando perfeitamente. Eu falei, amém, Senhor. É essa mulher que o Senhor quer apresentar para a sua igreja. Então, se vocês ainda não leram, leiam. É muito lindo, é muito inspirador para a vida da gente, a história dessa mulher. E se a gente fosse titular essa mensagem de hoje, o nome seria Conselho através da Palavra de Deus. Porque o que essa mulher deixa é um legado, é uma inspiração, é um conselho para as nossas vidas. E a Bíblia fala que quem ouve conselho, sábio é. E nós somos mulheres sábias, homens também, gente. E se a gente fosse destacar 3 características fortes em Abigail, a gente tira força, coragem e sabedoria. E hoje eu vim aqui esmiuçar essas 3 palavras para vocês. Não que é só isso, porque são bastantes conselhos, mas eu quero esmiuçar essas 3, por quê? Porque muitas das vezes a gente fala assim, ó, Deus, me dá força. Deus, não aguento mais, Deus, eu quero força. Vou dar um exemplo. Eu não aguento mais com esse menino, Deus, com esse filho, Deus, com essa filha, me dá força. E aí hoje eu vim aqui dizer para você que força não é só força. Para que essa força ela seja gerada, é necessário 2 coisas. É necessário você ter propósito e é necessário você ser resistente. Vamos para a academia. E aí na academia, qual é o propósito de você? Você quer ficar forte. Então o propósito é ficar forte. Mas para você ficar forte, você precisa resistir ao peso. E assim é com a gente. Se você já está naquela situação de que você não aguenta mais com aquele filho, que era o exemplo anterior que eu queria trazer, você vai fazer diferente. Qual é o seu propósito na vida desse menino? É só porque ele está te desobedecendo? É só porque ele está te aborrecendo? O seu propósito na vida desse menino, na vida dessa menina, na vida dos seus filhos ou em qualquer coisa, eu só dei esse exemplo, é para que ele reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Então, já pega a visão. Pega a visão porque o propósito é que esse menino engrandeça o nome de Deus. Não é mais porque esse menino está me aborrecendo. E para que isso aconteça, sabe a questão da resistência? Você vai precisar ser resistente. Resistente na desobediência, ser resistente na ingratidão,
ser resistente no que está te ferindo. Então você vai ter que superar, você vai ter que resistir isso para que essa força se encaixe adequadamente na sua vida. Quando a gente fala de coragem, coragem é só coragem? Não. Para você chegar ao nível de coragem, você precisa de 2 etapas. Você vai pegar os seus medos e vai colocar nos seus pés, debaixo dos seus pés, e você vai ter atitude. Então, coragem não é só coragem. Perceba que tem muita gente que é tão corajosa, na verdade é uma falsa coragem, nas redes sociais. Nas redes sociais, ela pinta, ele pinta e borda, nananã. E quando a gente vai conversar com essa pessoa, e você percebe, oh gente, não é nada daquilo. Não é assim? Já aconteceu com vocês isso? Aconteceu ou não aconteceu, gente? Me ajude! E aí, a gente percebe que, para a coragem acontecer, a gente precisa se matar os nossos medos. A gente precisa ter atitude. E a sabedoria? A sabedoria, vou dar um exemplo. Tem muita gente que vem para os cultos, não perde um culto. Ela senta na cadeira e ela retém tudo que o pastor diz, tudo que é ensinado, mas ela não tem coragem de botar em prática. Ela só retém. E aí, a vida de Abigail inspira a gente a quê? Vamos reter essa sabedoria que está saindo do altar, mas também vamos ter força para nos levantar e vamos ter coragem para prosseguir. Então, é tudo alinhado. Você precisa ser forte, você precisa ter coragem e você precisa ser sábio, para que uma chave seja virada. Amém? E aí, no versículo 3, vai falar assim, ó. Seu nome era Nabal e o nome da sua esposa, da sua mulher, Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Perceba esse contexto. Caleb, quem lembra de Caleb? Caleb foi aquele que levou boas notícias sobre a terra prometida. E Nabal, que era descendente de Caleb, as atitudes dele eram totalmente diferentes. Então perceba, ele tinha inspiração para fazer o certo, mas ele decidiu ser errado. E aí Abigail, olha a geografia, olha a casa de Abigail, como era, um homem mau, um homem perverso. Mas a Bíblia diz que Abigail, ela era formosa, ela era bonita, ela era inteligente. Perceba que a geografia que ela estava vivendo, o que ela estava vivendo dentro da casa dela, não atingiu, ela não deixou atingir as características que Deus já tinha dado a ela. Então, você é linda. Amém, gente? Quem está comigo? Você é inteligente. Não se apegue ao padrão que o mundo dá de beleza. Eu nunca vi que o Senhor criou nada feio. Então, você é linda. Tome posse disso. Você é inteligente. São características que o Senhor colocou em você. Eu quero deixar claro uma situação, porque assim, quando a gente conta a história de Abigail e Nabal, eu não quero falar aqui que Nabal é o seu marido. Não, eu não quero falar que Nabal é seu marido, que seu marido é rude, que seu marido... Eu não quero falar isso. Não quero falar que sua esposa é um Nabal, nada disso. O que é Nabal na vida da gente? É a tolice. É a tolice que muitas das vezes as pessoas agem com a gente. Tolice muitas das vezes da gente estar no lugar que não é para a gente estar. Muitas das vezes um celular se torna uma tolice. E muitas das vezes a gente, por falta de sabedoria, fazemos tolice. Mas não é uma característica nossa. O significado do nome de Abigail é: Deus é a minha
alegria. Mas o significado do nome de Nabal é tolo. Então, só esse versículo 2 e 3 deixa o nosso coração ardendo, porque a gente poderia tirar milhares de coisas para falar. Mas vamos nos atentar a algo referente à geografia. Perceba, vamos falar de dependência emocional. Muitas mulheres hoje têm uma dependência emocional em pessoas, em lugares, em coisas. E ela só é motivada se alguém falar: você tá linda. Ai, eu tô linda. Se alguém aplaudir, se alguém motivar. Tem mulheres que são desse jeito. Elas só crescem, elas só avançam se alguém tiver aqui, ó. Vai lá, linda. Tô te aplaudindo. Você é maravilhosa. Sendo que o meu pai, o seu pai, só tem pensamentos de bom a respeito da gente. Em Jeremias 29:11 vai dizer: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E em outras versões, um futuro promissor. E aí você entenda, se o seu pai, ele só tem pensamentos bons a seu respeito, por que você só quer prosseguir? Se fulano estiver aqui, vai lá, vai dar certo. Eu não estou dizendo que não é para a gente elogiar. Eu não estou dizendo que não é para a gente motivar. Eu não estou dizendo que não é para a gente aplaudir o outro. Precisamos sim fazer isso. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Porque todos os dias, quando a gente acorda, as misericórdias se renovam. O seu Deus, o meu Deus, só tem coisas boas ao nosso respeito. Então se apegue com o que vem do alto. Amém? Referente a essa dependência emocional, muitas das vezes a gente pega as nossas emoções e coloca no colo de uma pessoa. Aqui, vamos dar um exemplo que aqui é a minha emoção. E muitas das vezes, por tolice, eu pego a minha emoção e coloco no colo de meu marido. Eu dou a responsabilidade a ele de dirigir as minhas emoções. Ah, Lorena, mas eu não faço isso. Eu vou falando e você vai começar a lembrar que você faz. Muitas das vezes, quando a gente briga, quando a gente se irrita, quando a gente explode, e quando alguém vai perguntar a você: por que você fez isso? E aí você fala: foi por causa dele. E aí, muitas das vezes, quando eu falei assim, ó, foi por causa de Osmário. Osmário é meu marido. O Senhor deu a emoção a Osmário ou deu a emoção a mim? Segura essa, viu? Porque o Senhor me quebrou quando eu estava, meu Deus, é isso mesmo, me amassa, meu Pai. Muitas das vezes a gente se irrita, tem gente que dá umas palmadas no filho, e aí, por que você fez isso? Ao extremo, porque existe, eu não tenho problemas, não tenho questão referente a dar umas palmadas no filho. Mas tem situações em que nós, mães, nós passamos do limite. E quando passamos do limite, por que isso aconteceu? Foi por causa dele? Não. Foi a gente que não conseguiu controlar as nossas emoções. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você precisa controlar as suas emoções.
Amém? Quando a gente chegar no grande dia, e se o Senhor perguntasse a você, por que você fez isso? O tete a tete é eu e você. Por que você fez isso? Ah, Deus, foi por causa dele. Não, não foi por causa dele. Foi porque você não dominou o que você deveria dominar. E a gente precisa dominar as nossas emoções, senão as nossas emoções nos dominam. E depois que ela nos domina, a gente fica arrependido. Mas aí já fez. Aí já marcou o marido. Aí já feriu o filho. Aí já falou que não era para falar. Amém? Então vamos ter esse cuidado em controlar. Em 2017, foi o aniversário da igreja em que a gente congrega. E eram 3 dias de culto. E na sexta-feira, eu briguei com meu marido. E aí ele falou, vamos para o culto? Eu disse, não vou. E o bicão. E aí ele falou assim, não vai não? Eu falei, não. Ele, pois eu vou. Ele foi para o culto, eu fiquei em casa. Me arrependi, chorei e dizia a Deus, Deus, a culpa é dele, Deus. Não fui para o culto porque ele me irrita. Porque ele faz isso comigo, Deus. Quando chegou no sábado, eu fui para o culto. E eu lembro até a palavra que deu no culto. Olha que isso foi em 2017. O pastor deu, o apóstolo Luciano deu, falando sobre o cedro do Líbano, Salmo 92. Pense, anotei tudo, coração ardendo pela presença, pelo gozo, pela vontade do Senhor. E quando chegou para finalizar o culto, sabe aquele mover que a gente sente que o Espírito Santo está naquele lugar, está fluindo? Naquele momento, ele falou, quem é você, adoradora? Eu me levantei, sou eu, meu Deus, sou eu a sua adoradora, Senhor. E a gente começa, por dentro, a falar palavras bonitas para o Senhor. E logo ele falou assim, você é aquela adoradora que quando briga com o marido não vem para o culto? Eu abaixei a mão, eu olhei, meu Deus, ele contou isso para o pastor? Ele não tinha contado nada. O Senhor me pegou de jeito. Ele me pegou de jeito. E naquele momento, eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto de arrependimento. Não foi remorso, de arrependimento. E naquele dia eu falei, Senhor, nunca mais eu vou colocar as minhas emoções no colo de ninguém. E desde lá para cá eu venho sempre tentando viver isso. Então viva isso. A alma é sua. A alma é sua. Cuide da sua alma. E como eu estava falando a respeito desses conselhos que a Abigail deixa para a gente na sua história. E o primeiro conselho que ela deixa é: seja blindada. Blindada como, Lorena? Blindada pelo Espírito Santo. É Ele quem vai te blindar. Então, no meio da confusão que vivia a casa de Abigail, ainda assim, Abigail permanecia com as mesmas características que o Senhor tinha dado a ela. Então, blinde a sua alma. Não permita que o externo modifique o que Deus colocou dentro de você. Tem mulheres que ficam tristes, não querem mais se arrumar, não querem mais aprender nada diferente, não querem mais estudar, porque o exterior está contaminando o seu interior. Blinde a sua alma. E se for preciso, todos os dias faça processo de libertação em você. Todos os dias eu fazia. E até hoje, às vezes eu faço. Eu olho no espelho e digo assim, olhe para mim. Hoje meu dia vai ser uma bênção. Hoje, palavra nenhuma vai me paralisar. O meu Pai me levantou para vencer.
todos os dias, bota a mão na sua cabeça e fale isso para você. Eu sou linda, eu sou linda, eu sou formosa, porque o meu pai me criou desse jeito. Amém? Então blinde a sua alma com o Espírito Santo de Deus. No versículo 17, Abigail deixa um outro conselho para a vida da gente, que é: agora, leve em consideração isso e veja como a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o seu senhor e toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso foi um servo. Um servo falou para ela. E qual é o conselho que essa mulher deixa para a nossa vida? Ser humilde. Precisamos ser humilde. Mas se a gente parar para pensar, quando a gente já lê, né, essa história, a gente foca em Abigail, Davi e Nabal. Mas sabe quem foi a bola da vez nessa história? A bola da vez nessa história foi o servo. O servo viu, o servo não cruzou os braços e o servo falou: vou levar para quem pode resolver. Tem gente na igreja que vê, mas não leva para quem pode resolver. Tem gente na igreja que vê e aí chega para o outro servo e fala: tá vendo? Tá vendo fulano? Tá de gracinha ali, ó, com ciclano. Será que isso é só lá na MIP? Não. Então hoje, o Senhor quer levantar conselheiros e não fofoqueiros. Que todo espírito de fofoca, ele bata em retirada. Então se levante, se o Senhor está te mostrando algo, confirme se o Senhor está te mostrando, porque a gente tem uma mentalidade muitas das vezes de pensar coisas que não existem. Mas se o Senhor confirmou, está te mostrando, então vá naquela pessoa e aconselhe aquela pessoa. Minha irmã, cuidado. Estou achando, se a sua irmã for sábia, ela vai te ouvir. Se ela não for sábia, ela vai continuar. E sabe aonde ela vai parar? No gabinete da pastora. E quando a gente chega no gabinete da pastora, tem problema? Não tem. Mas poderia ter sido evitado. Então, ouça o conselho. Abigail era rica, mas ela era uma mulher acessível. Abigail era rica, mas ela ouviu o conselho de um servo. Já viu? Tem gente que tem dinheiro e é humilde. Tem gente que não tem dinheiro, é soberbo e vice-versa. Porque humildade não tem a ver com dinheiro. Humildade tem a ver com essência. É algo qual a gente precisa praticar. Ser humilde. Ser humilde e entender que as coisas não giram ao redor do nosso umbigo, porque o mundo dá voltas. E um tempo que a gente está assim, outro tempo a gente está assim, e a gente não sabe se a gente vai permanecer assim. Então, seja acessível. O servo foi até ela porque o servo viu nela, ela pode resolver. Ah, eu estou na igreja, estou vendo isso. Eu vou ali em fulana, porque fulana pode resolver. Se antes eu comentava com outro servo, eu não vou comentar mais. E essa questão, gente, do conselho, o conselho é algo que qualquer um pode dar um conselho a gente. Só que muitas das vezes tem pessoas querendo buscar conselhos, o conselho que ela quer ouvir. Se ela não está ouvindo o que ela quer, ela vai na igreja do vizinho, porque na igreja do vizinho vai me aconselhar do jeito que eu quero. E aí eu quero dizer, cuidado. Cuidado, gente, cuidado.
Há um tempo atrás, uma pessoa disse que sonhou comigo. E ela disse que Deus disse a ela para eu me organizar, porque ele ia me matar. E eu falei assim, meu Deus, será? Mas confesso a vocês que eu fiquei meio aqui com medo. Falei assim, meu Deus, é um momento? Pense, ainda fiquei meio assim. E tem coisas, gente, que a nossa emoção, e a gente precisa testificar se é de Deus ou se é a emoção da gente. Teve uma outra situação que chegou lá na farmácia de um rapaz. Olha, irmão, Deus me disse que a sua esposa vai pedir o divórcio. Cuidado, gente. Cuidado. Teve uma outra situação em que uma pessoa falou, Deus mandou te dizer, todo olho gordo, todo olho grosso, que tudo de ruim está saindo agora. Aí quando acabou de falar, falou assim, você pode assinar aqui o meu sorteio? Estou sorteando isso. Gente, cuidado com o conselho que você quer ouvir. Porque muitas das vezes o que você quer ouvir não é o que Deus quer falar. Abigail, ela foi uma mulher acessível, porque o conselho veio no olhar humano de uma pessoa improvável. Um outro conselho que Abigail deixa para a gente está no versículo 18. Na minha versão vai falar assim, ó. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo. Gente, para quem está no deserto, o que é isso? Para quem está no deserto, só o pão puro já é suficiente. Mas eu não quero nem entrar para falar de questões espirituais, no que Abigail deu. Mas eu quero me atentar só o que é simples. Perceba que ela levou coisas de qualidade. Você já parou para pensar por que ela deu coisas de qualidade? Porque ela sabia que a família dela tinha valor. A sua família tem valor. Se atente para quem senta na sua mesa. Muitas das vezes a gente desonra quem está na nossa mesa, quem nos suporta nos momentos em que a gente é insuportável, e a gente quer honrar quem está do lado de fora. A menina começa a namorar com um rapaz. E aí chega o aniversário da mãe. O que ela quer da mãe? Vou dar uma vasilha, porque minha mãe não liga não. Chega o aniversário da sogra. Vou escolher um relógio bem bonito para dar à minha sogra. Esse relógio é a cara da minha sogra. Tem problema abençoar a sogra? Não tem. Mas cadê a honra da mãe? Só quero abrir esse exemplo. Honre quem senta na mesa com você. Quem senta na mesa com você precisa ser mais honrado do que quem está lá fora. Quem está lá fora só conhece a melhor parte de você. Mas a sua pior parte, quem conhece é quem senta. Quem te suporta nos dias de TPM. Quem te suporta nos dias de estresse. Quem te suporta no dia em que você não quer fazer nada. Então a gente precisa se atentar a essas coisas. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. E uma das linguagens do amor é presente. E na nossa cultura, a gente tem dificuldade de falar que gosta de receber presente. Porque quando a gente fala que gosta de receber presente, a gente é vista como interesseira, não é? Só que eu percebi que o meu coração, ele se alegra com isso. Só que a cultura, o que eu aprendi, eu não podia assumir isso.
Quando eu comecei a namorar com meu marido, meu aniversário, ele me deu um vestido. Gente, eu lembro até hoje de todos os detalhes do vestido. O vestido precisou ser dividido em 2, porque eu era tão magrinha, mas minha tia apertou o vestido todinho, vestido lindo, azul, com flores. E quando ele foi me buscar para sair, ele me deu esse relógio. Eu falei, meu Deus, quero casar com esse homem. E glória a Deus, casei com esse homem. Mas perceba, seja clara. Você quer o quê? Qual é a linguagem que expressa você? Você gosta de ganhar presente? Diga para o outro, eu gosto de ganhar sim. Eu gosto que você fale, eu gosto que você me motive. A sua família tem valor. Existem princípios que não podem ser quebrados dentro de um lar. E isso é essencial, e isso é importante. É você carregar a essência de Cristo na sua casa e valorizar, em especial, quem come, quem dorme, quem está com você dentro de casa. Não tem problema nenhum eu dar uma blusa muito bonita para minha amiga. Mas tem problema quando eu pego qualquer coisa e dou à minha irmã. Não tem problema nenhum eu honrar qualquer pessoa de dentro do meu ministério lá na igreja. Não tem. Mas tem problema quando eu quero pegar qualquer coisa e dar ao meu pai. Eu sempre digo, eu não tenho mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. Quem me criou foi meu pai. Então, muitas das vezes o pessoal fala assim, rapaz, seu pai dá tanto trabalho. Minhas próprias tias, minhas próprias famílias falam assim, rapaz, seu pai dá mais trabalho do que fulano. E eu digo assim, deixe ele, um dia Jesus vai pegar ele. Mas enquanto isso, vamos amar ele. Faço por meu pai o que eu posso fazer. Eu tenho um amor tão grande por meu pai. Com certeza, o Senhor já tinha preparado isso no meu coração, porque quando eu não era cristã, desde criança, meu pai sempre saiu para beber e ficava à madrugada na rua. E sempre, quando eu sentia no meu coração, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com meu pai. E eu não sabia orar, mas eu dobrava meu joelho de madrugada, a qualquer horário. Senhor, cuida de meu pai, Deus, não deixa que nada de ruim aconteça com ele. Para o olhar de muitos, se você olhar para meu pai, você fala assim, é um improvável. Mas para mim, meu pai é especial. Honre quem está com você. Quando minha mãe morreu, meu pai poderia ter me dado a qualquer um para me criar. Mas meu pai decidiu, não, eu vou ficar com a minha filha. Eu não lembro, eu não ia nem contar isso, gente. Que coisa. Mas Deus é Deus, né? Quem sabe que alguém está precisando valorizar mais o pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa. Quando eu não lembro de nada, minha mãe passou 2 anos internada, era aquela luta de meu pai levar para o hospital, a gente não tinha condições, às vezes levava minha mãe até num carro de mão, porque a gente não tinha dinheiro. E aí, eu lembro que no enterro da minha mãe, minha tia me carregou e falou assim, Lorena, beije sua mãe pela última vez. É a única cena, a única que eu lembro da minha mãe. E aí eu lembro que quando eu beijei minha mãe, meu pai estava sentado numa pedra. Eu corri e abracei meu pai. E nesse momento em que eu abracei meu pai olhou para mim e falou assim, minha filha, agora é só eu e você. Aquilo me marcou. Então hoje, o que eu posso fazer por meu pai, eu faço, mesmo que meu pai me dê trabalho. Então entenda, sabe aquele processo que eu estava falando? De você pedir força, mas você entender que você precisa ser resistente? Seja resistente, se está doendo, seja resistente. Mas entenda que o propósito é ganhar essa pessoa para Jesus. Um outro conselho que Abigail deixa para a gente
Sim, voltando, me falei de meu pai, terminei me passando na mensagem, me desculpe. Então, valorizar a sua família. E no versículo 23, vai falar assim, ó. Quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu em seus pés. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem para dizer. O conselho que Abigail deixa para a gente é: seja a solução. Abigail, ela não correu do problema. Ela não correu. Ela foi uma mulher em que ela entendeu: o problema existe e precisa ser resolvido. Ela foi uma mulher de liderança quando ela pegou quando ela foi pegar uva, quando ela foi pegar vinho, quando ela foi pegar os grãos torrados. Ela foi uma mulher de atitude. Vamos pensar na questão de liderança? Todas nós aqui, ó, somos líderes em alguma área da nossa vida. E se não somos, pode se preparar, porque o Senhor vai te dar alguma situação em que você vai ser líder. Às vezes a gente é líder dentro de casa, de um filho, líder de um ministério, líder na escola, líder no trabalho. E nessa questão de liderança, quando Abigail pegou todos os itens, perceba que Abigail não ficou de braços cruzados. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Abigail colocou a mão na massa. E ano passado, eu estava orando muito porque eu queria colocar meu filho em uma escola, porque ele ia passar para o 6º ano. E eu queria conseguir dar uma escola a meu filho de qualidade. E não que as outras não fossem, mas a gente como mãe, a gente quer sempre correr atrás para dar o melhor. E a gente conseguiu, meu filho está na escola, a escola é uma bênção. Mas às vezes, gente, eu me vejo tão cansada. Porque todo dia tem tanta coisa na escola, todo dia tem tanta coisa. E aí a gente fica fazendo assim: meu Deus, esse papel de líder dentro de casa, porque você é líder dentro de casa. Você precisa organizar as coisas dentro de casa, principalmente como mãe. Meu filho um dia tem isso, outro dia tem aquilo, meu filho tem curso, meu filho tem judô. E às vezes eu fico assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer com tudo? Às vezes a gente não dá conta. Essa semana, terça-feira, essa semana, ele falou assim comigo: mãe, 9h da noite, eu não tinha preparado comida. E ele falou assim: amanhã eu tenho que almoçar na escola. Eu falei: menino, por que você não me disse antes? Ah, mãe, eu esqueci. 9h da noite eu fui fazer comida. E fiz rápido, e ajeitei comida, e ajeitei a farda, e ajeitei material, porque ele ainda tinha uma apresentação de uma atividade. Separei tudo. Pronto. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada. Venci. Fiz tudo direitinho. Preparei a comida, ajeitei a farda do menino. O menino está dormindo, já passei pomada nele. Senhor, me superei. Quando chegou no outro dia, o menino me liga, 10h da noite. Mãe, traga meu trabalho, porque eu esqueci em casa. Falei: meu Deus, eu venci ontem. E aí eu peguei o telefone. Menino, você está irresponsável. Eu estou me dedicando por você. Eu estou fazendo tanto, estou esforçando, estou cuidando da casa. E você não está colaborando, menino. Menino, você vai acabar comigo. Aí o menino calado. Gente, o menino calado, ele tem 10 anos. Eu olhei e falei assim: pronto, que ele desligou na minha cara. Quando eu olhei no telefone, ele estava na linha. E aí eu falei assim: Luiz? Aí ele chorando: ô mãe, me perdoe. Eu sei que a senhora está fazendo. Me desculpe, viu, mãe? Eu vou tentar ligar para meu pai. Pense que o coração da mãe ficou quebrado.
Imediatamente, eu liguei para Osmário, peguei a bicicleta e fui levar. Sabe o que eu quero dizer a você? Que a liderança, ela gera sacrifício. A liderança, ela cansa. Ser líder é cansativo. Perceba que Abigail não ficou de braços cruzados. Ela deu ordem sim, mas ela foi lá, ela pegou isso, ela pegou isso, ela pegou isso, ela pegou isso. Então não desista porque você está cansada. Não desista se hoje você fez errado. Amanhã você vai fazer certo. Vai ter dias assim, ó, que a gente vai deixar tudo prontinho. Mochila pronta, comida pronta, casa arrumada, tudo. Mas vai ter dias que não vamos dar conta. E pelo fato da gente dar conta, não significa que nós somos derrotadas. Significa que nós somos humanas. Continuamos sendo líderes. Líder da casa. Sabe essa questão de ministério? Tem ovelhas que dão trabalho. Tem ovelhas que são doces. Tem ovelhas que a gente precisa conversar sempre a mesma coisa. Tem ovelhas que só ouvem uma vez. É cansativo? É. Dá trabalho? Dá. Vai desistir? Não. Não vou desistir. Saiu, foi pro mundo. Bora voltar. Bora voltar. É cansativo. É cansativo. Mas não abra mão dessa liderança, desse propósito que o Senhor colocou na sua mão. E aí, quando a gente vê essa questão do resolver problemas, como líder, a gente precisa resolver. Ai, meu Deus. Falta quanto? A gente precisa resolver problemas. Entenda que Abigail, ela precisou carregar 2 bandeiras. E era a decisão dela. Você quer carregar a bandeira da paz ou você quer carregar a bandeira da razão? Quando ela foi até Davi, ela poderia fazer assim, ó. Davi, eu entendo a sua raiva, mas perceba que quando você foi lá, você cuidou do rebanho, você cuidou dos servos, Nabal não pediu. Ela poderia falar isso, porque Nabal não tinha pedido para ele fazer isso. E aqui, vamos abrir uma aspas, que eu quero voltar aqui. Ela volta para casa e encontra Nabal totalmente embriagado. E ela não disse nada. Sabe aquela carinha que a gente faz? Ela nem isso ela fez. Ela não disse nada. E ela poderia falar, você está vendo o problema que você fez? Esse problema poderia gerar morte. Mas ela não disse nada. E aí, voltando para isso aqui que eu queria falar, vamos perceber. Nabal não pediu. Mas Davi fez porque ele quis fazer. Muitas das vezes a pessoa está no ministério, ela faz porque quer, ela serve porque quer, ela ajuda porque quer. Mas quando a pessoa fala que não, está vendo aí? Naquele dia eu fiz isso, mas naquele dia eu fui lá varrer o chão, mas naquele dia eu fui lá organizar as cadeiras, porque não aguenta ouvir um não. Se você quer servir, sirva porque você quer. Se você quer honrar a irmã com um presente, honre porque você quer. Se você quer abençoar alguém, abençoe porque você quer. Blinde a sua mente para depois você não querer cobrar do pastor, da pastora, dos irmãos dentro de casa. Mas naquele dia eu fiz. Amém? Vamos ver agora Nabal. Nabal foi ingrato. Foi ingrato mesmo. E a gente precisa ser vigilante. Vigilante referente a quem está servindo a gente. Comece a ter um olhar desprendido. Você está vendo que a irmã está te servindo? Você está vendo que dentro de casa as pessoas estão te servindo? Você está vendo que na rua as pessoas estão te servindo? Seja grato a essas pessoas. Essas pessoas precisam estar na mesa com você no dia do banquete. Já estou finalizando. Um outro conselho que Abigail deixa para a gente é: tenha
caráter. No 37 vai falar assim, ó. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Sabe o que Abigail fez? O que a gente muitas das vezes está deixando de fazer. Olhar no olho e falar a verdade. Olha no olho e falar a verdade. Vou falar para quê? Tem jeito não. Vou dizer para quê? Tem jeito não. Nem vou lá. Só quero evitar problema porque eu sei que não tem jeito. Isso para mim é falta de fé. É falta de fé. Porque para Deus nada é impossível. A libertação, ela chega através da verdade. Então louve a Deus pelas pessoas que te olham no olho e falam, você vacilou, conserte. Louve a Deus pelas pessoas sinceras que caminham com você. Muitas das vezes as pessoas, por não ser rejeitada, alisa a ferida da outra. Oh, foi. A culpa é dele, a culpa é dela. Mas isso aqui que a gente faz, ó, inflama mais ainda a ferida. A ferida precisa ser cicatrizada. A verdade liberta, a verdade cura. Então tenha caráter. Olhe no olho da pessoa e fale o que a pessoa fez, se está magoado, se não está, mas fale a verdade. Então Abigail, ela deixa esses 5 conselhos para a gente, que é, seja blindada pelo Espírito Santo, seja humilde. Ela deixa também uma qualidade que é, tenha caráter. Ela deixa um conselho que é, tome posse da sua liderança, da liderança que Deus te deu, seja ela aonde, mas tome posse dessa liderança. E deixa um conselho de que seja a solução. Abigail foi a solução para aquele problema. E hoje o Senhor está nos levantando como a solução, não as causadoras de problema. Toque no seu peito e diga, eu sou a solução, Jesus. Obrigada por me instruir nisso. Eu não sei qual é o problema, mas o que eu sei é que o Senhor vai te levantar como a solução, como ajudadora. E para a gente realmente finalizar, ocorreu um resgate. Davi resgatou Abigail. Depois que Nabal morreu, Davi mandou seus mensageiros lá e buscar Abigail para ser sua mulher. E eu quero te dizer, Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou. Mas perceba uma coisa, Abigail era rica. E Abigail saiu daqui, da sua riqueza, e foi com Davi para onde? Morar no deserto. Ela foi para o deserto. Abriu mão do mundo e foi morar no deserto. Quando Jesus nos pega no colo, passamos uma temporada também no deserto. Passamos, mas entendemos que o deserto ele é passageiro. O Senhor não nos convidou para morar no deserto. O deserto ele é passageiro. E nesse momento do deserto, o que é que precisa fluir no nosso coração? É o que eu falei lá no início. No deserto a gente precisa ser forte, ser corajosa e ser sábia. No deserto o Senhor vai buscar isso em nós, vai tratar isso em nós. Amém? E aí, logo, Abigail passa do deserto para onde? Para morar no palácio com o rei.
Está vendo que ela passou pelo deserto e foi para o palácio? E com a gente também é assim. Aqui é passageiro, mas precisamos ser fortes aqui, precisamos ser corajosos aqui, precisamos ser sábias aqui, porque o nosso propósito, o propósito que precisa gerar no nosso coração é ansiar a eternidade. Meu quarto tem uma varanda e aí tem uma redezinha na varanda. E todos os dias, né, antes de ir para a cama, geralmente eu deito na varanda e fico olhando para o céu. E quando eu olho para o céu, eu começo a contemplar. Falo assim, meu Deus, que Deus tão perfeito. Esse Deus tão perfeito é meu Pai. Meu Deus, esse Deus tão perfeito, Ele é seu Pai. E quando eu olho para o céu, eu sei que eu posso sentir paz. Quando eu olho para o céu, eu penso imediatamente, todos os meus problemas são pequenos. Quando eu olho para o céu, eu tenho certeza que eu estou aqui de passagem. Amém? Estamos aqui de passagem e precisamos ansiar o céu. E aqui eu finalizo. Eu vou chamar o pastor de vocês para estarem orando por vocês. Graça e paz, meus amados irmãos. Que palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Que palavra abençoada de Deus para as nossas vidas. Com certeza a nossa irmã, ela fez um resumo de tudo aquilo que nós estamos falando sobre honra, sobre fidelidade, sobre humildade, sobre sermos verdadeiramente homens e mulheres, e hoje especialmente mulheres segundo o coração e a vontade de Deus para as nossas vidas, mulheres de resposta. Sei que Deus esta noite está levantando uma geração de mulheres que serão resposta para esta sociedade. Boa Vista de São Caetano, a cidade de Salvador, não será mais a mesma, porque Deus está levantando mulheres que são resposta para esta sociedade. Que palavra abençoada. Minha irmã, Deus continue abençoando. Leva um abraço para o nosso apóstolo Laurito. Conheço, meu amigo, nós convivemos na época que eu era embaixador do rei, ia muito na Igreja Batista Itapajipe. Então leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Batista Fonte da Vida, o nosso carinho para todo o corpo de membro lá, o nosso pastor Márcio, são amigos nossos também e tem um carinho da nossa igreja e da nossa vida também. Que Deus continue abençoando. Queria convidar os irmãos a ficar de pé nesta hora, e eu queria convidar a pastora Ilka, porque ela vai orar agradecendo ao Senhor nesta hora por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós queremos parabenizar a todas as mulheres. E hoje eu disse para Milena, eu vou vir caracterizado com as cores das mulheres, ó. E eu vim aqui em homenagem a vocês de rosa hoje aqui. E trouxe meu lado feminino hoje para aqui para vocês, dizendo que o pastor está com as mulheres também desta igreja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, misericórdia, graça nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esta palavra, este pão quente que veio dos céus, através da instrumentalidade da tua filha, Senhor, a irmã Lorena. Que o Senhor continue abençoando ela poderosamente, derramando toda sorte de bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Pai, que ela possa cada dia mais crescer na graça e conhecimento do Senhor. Quanto a nós, Senhor, que o Senhor possa a cada dia nos dar força, coragem e sabedoria. Que assim, Senhor, como a tua filha Abigail, ela foi sábia. E por causa da sua sabedoria, ela evitou, Senhor, que uma tragédia maior acontecesse. Que possamos ser este tipo de mulher. Mulher sábia, mulher corajosa.
e forte, Pai, para poder exercer, acima de tudo, a sabedoria vinda dos céus, para poder direcionar as nossas vidas, a nossa família e tudo mais, assim que o Senhor coloca nas nossas mãos, dirigir com sabedoria vinda do alto. Obrigado, Senhor, continua a nos abençoar. Nós já te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pai, nos despedes em paz nesta hora. Nos leva protegido do homem sanguinário, do homem roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz, Senhor. Para a glória e louvor do Teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós que estamos aqui reunidos nesta hora e sobre todo o arraial de Deus na face da terra, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. E com as orações silenciosas nós estamos despedidos esta noite, em nome de Jesus.